Eu sou Ana Karina Laprano, Personal Organizer, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre lista personalizada. Se você não é inscrito no meu canal, então aproveite, já se inscreva, ligue o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos e já deixa seu joinha nesse vídeo também. E é a lista de compras personalizada. A lista de compras personalizada nada mais é que uma lista que ela é exclusiva para a sua casa, para o seu dia a dia. E por que é interessante estar fazendo esse tipo de lista? Justamente para você comprar somente os itens que você precisa durante aquela semana. Né? Muitas vezes você vai viajar, vai ficar muitos dias fora, ou vai almoçar a semana inteira fora e não tem a necessidade, né, de você comprar comida suficiente para almoço e janta de uma semana. Então, quando você promove, né, quando você analisa o que precisa ser comprado, faz essa lista inteligente de compras, você evita o desperdício, né? Evita o desperdício de preparar uma comida e depois acabar tendo que jogar ela fora porque ela acabou estragando dentro da geladeira. Então é muito importante estar dando uma olhada em tudo que você tem dentro da sua despensa, avaliar a data de validade dos produtos e observar por que eu tenho determinado produto, porque esse produto eu tenho bastante, porque outro eu tenho menos, será que esse que eu tenho menos é o que eu estou consumindo mais? Porque nem sempre o produto que você tem menos é o que você consome mais. De repente você comprou, experimentou um produto, enjoou, ou você compra, experimenta e não gosta, mas acaba ficando com dó de jogar fora, né? Então, assim, é sempre importante estar observando e fazer uma análise bem crítica daquilo que você tem na sua despensa. Hoje o meu foco maior vai ser em despensa e geladeira, porque eu acredito que são os lugares que a gente mais joga dinheiro fora. Tem um estudo que mostra que a cada R$ 100 gastos em supermercado, R$ 30 a gente joga no lixo, literalmente joga no lixo. E é uma coisa muito preocupante, porque é tão difícil a gente ganhar o dinheiro, trabalhar e receber por ele, né? E você simplesmente vai no supermercado fazer a compra e aí você acaba jogando ele fora. Então ninguém em sã consciência pegaria 3 notas de R$ 10 ou 6 de 5, enfim, pegaria o dinheiro e rasgaria e jogaria no lixo. De forma nenhuma, né? Ninguém faria isso. Mas é o que geralmente que nesse estudo mostra, comprova que a maioria da população faz, né? Jogando alimentos estragados ou por falta de uma boa conservação ou por ter sido esquecido dentro da geladeira, ou às vezes a gente compra coisas repetidas e que a gente não usa mais. Uma coisa que acontecia muito aqui na minha casa é comprar maionese. O consumo de maionese aqui não é tão exagerado, a gente não consome tanta maionese. Mas sempre que precisava, né, sempre tem uma maionese. Então o que acontecia muito? Acabava, aí ia lá comprava. E aí a gente ia para o supermercado sem lista de compras. E aí lembrava, nossa, a maionese acabou, preciso comprar uma maionese. E esquecia que já tinha ido outra vez e comprado a bendita da maionese. Então, quando chegava em casa, já tinha uma maionese com mais uma, quer dizer, o consumo não é grande e acabava sempre estragando. Então, ao invés de eu estar comprando uma coisa que eu precisaria, eu acabo jogando fora uma coisa, né, que eu não uso tanto e acaba estragando, ou por falta, né, pelo vencimento, enfim, a gente acaba jogando fora. Então, a gente precisa ter consciência na hora que está arrumando a nossa despensa. Assim, aproveitar esse momento para fazer uma limpeza. A gente limpa a despensa e vai anotando tudo, né? Anotando a quantidade
de farinha, de ingredientes culinários, de uma maneira geral, temperos, óleos. Então você vai anotando tudo. E aí vai verificando, fazendo essa análise crítica, né? Será que isso que eu estou consumindo, eu estou consumindo mesmo? Será que isso daí é um estoque parado? Então tem que estar avaliando. E a outra parte que a gente também precisa estar avaliando sempre é a questão da geladeira. E por que a geladeira? Porque muitas vezes a gente faz um almoço, sobra comida e a gente guarda. E aí chega na outra refeição, ou a gente acha que é muito pouco e acha que precisa fazer um pouco mais, ou enjoou, né? Não quer ver aquilo que viu no almoço, e aquela comida acaba ficando esquecida na geladeira. E com isso, no fim das contas, ela acaba virando lixo, porque ela fica muito tempo e aí a comida é perecível. Então acaba estragando e aí a gente acaba tendo que jogar fora. Então é muito importante também avaliar tudo que você tem dentro da sua geladeira e pensar de formas assim, como que eu posso estar reaproveitando e dando uma nova cara, né, para essa comida. Um arroz branco, de repente sobrou arroz branco e alguns legumes, será que de repente dá para misturar tudo e fazer um arroz temperado? Né? Ou você incrementa e coloca um ovo ali no meio e aí ele fica, né, um arroz com ovo e legumes. Então, quer dizer, a gente tem que exercitar a criatividade e fazer com que essa comida seja repaginada, vamos dizer assim. Bom, depois da despensa, da geladeira, também é importante a gente olhar para o freezer, analisar tudo que a gente tem estocado, né? O que acontece? Muitas vezes a gente tem uma torta congelada e um determinado dia da semana a gente chega com pressa em casa, não dá tempo de fazer uma comida mais elaborada, não tem sobra de almoço nem do jantar e acaba pedindo uma pizza, um lanche. Nada contra pedir pizza e lanche, eu acho super gostoso, eu adoro. Mas você poderia nesse momento estar economizando se você já tivesse previsto que naquele determinado dia você ia ter uma semana um pouco mais corrida e precisava deixar alguma coisa já em processo de descongelamento para agilizar aquele dia. Então, o que é legal você estar fazendo? Tá analisando a sua rotina durante uma semana, né? Muitas vezes eu sei que às vezes acontecem imprevistos, né? Acontece muito imprevisto comigo. Tem dia que eu acho que vai ser arroz com feijão, né? O arroz com feijão que eu digo é assim. Tem dia que eu tenho certeza que eu vou buscar meu filho na escola, vou trazer para casa, a gente vai almoçar, a gente vai ter aquela rotina e de repente as coisas mudam completamente. Surge um cliente, uma reunião, né? Às vezes enrola no cliente, você acha que vai conseguir sair em tempo e aí você sai atrasado e aí chega em casa. Como que você vai preparar um almoço mais elaborado, né? Então, assim, eu sei que às vezes sai fora do controle, mas é importante a gente também estar prevendo. Bom, se for um dia um pouco mais corrido, eu tenho o plano A, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C. É importante a gente ter todos esses planos na manga. E quando eu falo assim, que essa lista inteligente traz economia, é justamente por conta disso. Primeiro, porque a gente diminui o desperdício. A gente usa realmente aquilo que tem na nossa casa. A gente evita o desperdício jogando comida fora, comida que a gente já investiu tempo preparando. E terceiro, que, gente, nada mais saudável do que comer em casa uma comidinha caseira, né? Quem não sabe disso? Hoje em dia, não só hoje em dia, né, como sempre, comer fora não é 100% saudável, por mais que aquela comida
né, seja preparada de uma maneira mais natural, mais caseira possível, mas ela é preparada em grandes porções. Então, a comida caseira é insubstituível. Eu sei que muitas vezes enjoa a gente cozinhar. E eu tô falando isso porque eu sou mãe e eu também sou dona de casa, né? Não é porque eu trabalho fora que eu deixo essa vida doméstica de lado. Não, eu participo, eu faço, eu limpo a minha própria casa, eu faço a minha própria comida, né? A comida daqui de casa. E eu sei que muitas vezes é realmente muito chato ter que ficar pensando o que eu vou fazer de almoço, o que eu vou fazer de janta. Então, algumas técnicas bacanas que deu certo para mim por exemplo, assim, na hora que eu vou fazer arroz, eu já faço uma quantidade a mais, justamente para sobrar. E aí você vai falar assim para mim, Karina, mas vai sobrar, você vai guardar na geladeira e aquilo lá pode estragar. Aí que tá. Antes de eu colocar na geladeira, eu já porciono, já coloco em porções que eu sei, porque eu já tenho o hábito, eu já sei os hábitos da minha família, eu sei quanto meus filhos e meu marido comem. Então eu já tendo essa noção, eu já formo porções e deixo tudo congelado. Na hora da pressa, né, do dia a dia, né, nesses dias que as coisas saem completamente fora dos eixos, eu pego esse arroz que está congelado e descongelo ele ou no micro-ondas ou na maior parte das vezes numa panela com cozimento a vapor. Então, gente, vocês não acreditam o quanto o arroz fica parecido, assim, que acabou de ser feito. É impressionante. Então eu já deixo como se diz, essa etapa, né? Enfim, né? Eu já deixo essa etapa pronta. Então, quer dizer, não preciso me preocupar com o arroz. E outra coisa que eu sempre procuro manter organizado, salada, né? Sempre eu gosto de ter uma salada aqui, eu acho que é muito importante fazer principalmente com que as crianças adquiram esse hábito de comer comida um pouco mais saudável, né? Comer frutas, legumes, verdura. Então, para não ter preguiça na hora de preparar uma salada, o que eu faço? Assim que eu chego do supermercado ou da feira, eu procuro lavar todas essas folhas, secar com uma centrífuga, né, uma centrífuga própria para folhas, e armazeno tudo isso pronto na geladeira, porque na hora de servir o almoço ou o jantar é rapidinho para você pegar as folhas e montar uma salada, né? Outra coisa às vezes que eu costumo fazer é deixar alguns legumes já pré-picados. Em vez de eu comprar esses legumes preparados no supermercado, que às vezes a gente vai pagar só o custo, né, da embalagem e do corte, e às vezes chega a ser até 3 vezes mais caro do que o próprio legume em si, né? Só por ele estar picado numa bandejinha, plastificado, ele chega a custar até 3 vezes o preço só do legume. Então eu procuro fazer essas etapas, já deixar ela esquematizada, né? Ela pré-cozida, como que eu posso dizer? Um atalho que eu sempre faço por exemplo, no caso da abóbora cabotiã. A cabotiã, ela demora para cozinhar e, assim, quando eu compro, ela vem em grande quantidade. Aqui na minha casa somos em 4 e ninguém come, assim, em exagero. Então, o que eu faço? Eu dou uma pré-cozida nessa cabotiã e depois eu deixo congeladas porções. Aí o que acontece? Na hora de eu fazer um purê, alguma coisa com ela já está pronta. Então eu já posso pegar ela direto do freezer e colocar ela direto na panela para cozinhar.
Então, é assim, são atalhos que a gente vai desenvolvendo para facilitar o dia a dia e principalmente ser usado, né, nesses períodos que você não tem tempo para estar fazendo uma coisa mais elaborada. Então, um purê, eu sei que para a maioria das pessoas pode não ser uma coisa tão fácil de fazer, porque às vezes você não está acostumado a fazer comida em casa, então você fala assim, purê para a Karine é fácil porque ela está acostumada. Mas, gente, na internet tem vários sites e um que eu amo de paixão é o Panelinha, da Rita Lobo. Ela ensina muitos atalhos e ela ensina a cozinhar. Então, eu acho muito bacana. Se você tiver a oportunidade, se você tem dificuldade e não sabe cozinhar, o canal Panelinha ensina e, assim, acaba sendo muito fácil. Eu confesso que, assim, não fazia comida em casa, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu e meu marido, a gente almoçava fora todos os dias, comia por quilo e sempre levava uma marmita para o meu filho, porque eu não fazia comida em casa, a gente levava uma marmita para ele. Só que com o decorrer, quando eles foram crescendo, né? Eles foram sentindo a necessidade de querer a comida da mãe. E eu, assim, não era expert em cozinhar. E aí, nessa época, o meu marido também fez uma cirurgia bariátrica. E aí a nutricionista que cuidava da alimentação dele falou assim, olha, Karina, é importante que o Marcelo coma coisas mais naturais, feitas em casa, não tanto industrializado. E aí foi quando eu descobri o canal Panelinha e comecei a aprender a cozinhar de verdade, a fazer comida de verdade. Então, nesse site, www.panelinha.com.br, ela tem vários vídeos ensinando passo a passo, do básico até o mais complexo. Mas você não precisa fazer o mais complexo, o básico já é o suficiente para você ter uma comida super gostosa, saborosa e saudável dentro da sua casa. Então foi a partir daí que eu comecei a cozinhar na minha própria casa e aprender esses atalhos, né? Justamente para poder ter comida saudável todos os dias, sempre que possível e que eu esteja na minha casa para fazer a comida. Então, assim, como lanche, sim, como lanche, peço pizza, só que isso ficou eventualmente, né? Não faz mais parte do consumo diário da minha casa. E com isso a gente acaba economizando, porque, convenhamos, uma pizza é muito mais cara do que a gente cozinhar na nossa própria casa. E eu, só abrindo um parênteses, nesse canal também eu acabei aprendendo a fazer massa de pizza. E olha, gente, é muito fácil. Eu sempre achei que fosse difícil e meus filhos vivem pedindo: mãe, eu quero a sua pizza, eu não quero pizza de pizzaria, eu quero a sua pizza. Porque primeiro que eles sentem o carinho, né? Quando a gente coloca as mãos para estar fazendo aquela comida. Então isso é muito gostoso. Mas, voltando lá para a nossa lista de compras inteligente. Então, você já está aprendendo a cozinhar, você já começou a ter aquela reflexão sobre o que você pode, né? Começar a pensar de modo criativo com relação à elaboração, né? O que eu posso fazer com esse arroz que sobrou, com esse legume que sobrou. Então, você começa a exercitar a sua criatividade para dar novos sabores àquela comida que já está pronta. E aí, então, que entra, você já sabe, né, o seu dia a dia, quantas vezes na semana você vai almoçar e jantar em casa. Então, com isso, você já está preparado para montar o seu cardápio, né? Então, você já sabe o que tem no freezer, você já sabe o que tem dentro da sua despensa. Então, agora é hora, sim, de você, com o que você tem disponível na sua casa, montar o seu cardápio. E aí que entra a lista de compra inteligente. Por quê? Porque vendo aquelas receitas, bom, olha, eu vou querer, sobrou carne, tem carne aqui, eu fiz uma carne louca.
e sobrou. E agora eu não quero comer ela como uma carne normal, eu quero fazer uma torta. Eu tenho a farinha, mas está faltando o fermento. Ou eu tenho, enfim, eu tenho os ingredientes, mas está faltando. Aí que entra a lista inteligente, porque você só vai comprar os produtos que você vai utilizar durante essa semana. Então, supondo que você vai fazer comida por 3 dias, qual a necessidade de você comprar um maço enorme de alface, por exemplo, se você não vai consumir tudo aquilo em 3 dias? Então você começa a observar e fazer adaptações. Bom, o alface é muito e se eu comprar muito vai estragar. Então o que eu posso substituir o alface? De repente eu posso fazer uma salada com folha de couve, por exemplo, com couve crua, ou que outros vegetais, que outras folhas eu posso estar substituindo. Olha, de repente você substitui essa semana o alface por um repolho, que a durabilidade dele é bem maior. Então você consome uma salada, né? Não é uma salada verde, mas você está consumindo uma salada e e faça com que aquele alface não seja jogado fora, né? Então, assim, você tem que ir avaliando. Ou, de repente, assim, você pode comprar o alface e, de repente, você usar esse alface e fazer saladas no pote e levar de marmita. É uma opção também. Então, quando a lista de compras inteligente é quando você compra somente aquilo que você vai usar durante aquela semana, durante 15 dias. Eu sempre falo, se você tem o acesso ao supermercado com frequência, frutas e legumes, é muito importante que você compre só uma vez por semana, no máximo cada 15 dias. E cada 15 dias, de preferência assim, ó, sempre pensando qual alimento eu preciso consumir mais rápido e qual que tem uma durabilidade maior que eu posso deixar para consumir depois. Por exemplo, no caso de frutas, a gente está numa época do ano aqui no Brasil, porque eu não sei se esse vídeo está sendo assistido em outras partes do mundo, né? Então, nesse momento no Brasil, está fazendo muito calor, né? Estamos em novembro de 2019 e faz muito calor. Então, o que está acontecendo? As frutas tendem a estragar muito rápido. Então, de repente, você tem o hábito de comer banana, mamão e maçã. Vou colocar só essas 3 frutas que geralmente são as básicas do cardápio do brasileiro, né? Tem outras, melancia, manga, mas eu vou ficar nessas 3. A banana, ela costuma amadurecer muito mais rápido do que o mamão e a maçã. O mamão amadurece mais rápido do que a maçã e a maçã você tem a possibilidade de armazenar ela na geladeira e ela durar por mais tempo. Então a sequência de utilização dessas frutas é banana, mamão e maçã, né? Então você vai ter frutas por 15 dias, né? E você vai fazer com que elas não estraguem antes, porque supondo que você comece a consumir toda a maçã que você tem, e aí quando você for consumir a banana, ela já vai começar a estar mole, tá muito madura. Então essa avaliação também ela é importante na hora de estar comprando. Outra observação, além dessa, né, de ver o que amadurece primeiro, a questão do que vai estragar, é você estar observando o que você consome mais. Porque de repente eu estou colocando aqui, ó, banana, mamão e maçã, mas você não gosta de maçã. Ou você gosta de maçã, mas não gosta muito de maçã. Mas você gosta muito de banana.
Então, de repente, você compra uma dúzia de banana e ela é consumida rapidamente, não dá tempo de estragar. E outras vezes você acaba comprando maçã em grande quantidade, porque o tempo dela porque ela dura muito mais tempo na geladeira, e aí você não consome porque você não gosta e ela acaba estragando. Então você também então é importante também estar analisando quais as frutas que você gosta, né? E tá comprando aquilo que o seu paladar aceita naquele momento. Eu não sou nutricionista, não estou aqui para dar uma aula enfim, de nutrição. Eu estou falando assim da minha experiência como mãe e dona de casa. E isso faz com que a gente tenha um pensamento mais inteligente na hora de planejar o nosso cardápio. Outra coisa também que é legal você estar pensando, às vezes você comprou consciente a quantidade de fruta, de legume, só que tá vendo que o prazo tá chegando, que aquela banana tá amadurecendo. O que você pode fazer? Já picar todas essas bananas, colocar dentro de uma assadeira e colocar para congelar. Depois de congelada, você pode tirar, né, ela da assadeira e guardar em saquinhos plásticos. E aí, com isso, você pode fazer vitaminas, você pode fazer suco. Com a banana, você também pode fazer, tem diversas receitas de sorvete feito à base de banana, de frutas congeladas. Então, a gente tem que, assim, colocar a cabeça para funcionar. E olha, não vou falar assim, eu sei todas as receitas. Não, o meu maior aliado com relação à comida, a pensar numa maneira eficiente de estar utilizando, é buscar no Google. Eu sempre peço para o Google ajuda e sempre vem uma receita bacana para eu poder estar aproveitando ao máximo tudo que eu tenho na geladeira, na minha despensa. Se você vê que o prazo de validade, por exemplo, de um amido de milho, por exemplo, você comprou o amido, usou ele para fazer uma receita e ele fica, e aí demora tempos para você voltar a fazer alguma receita com amido e o prazo de validade dele, o vencimento dele está muito próximo. O que você pode fazer? Digita lá no Google, ingredientes, amido de milho, e aí tem um monte de receita que usa esse ingrediente. Então, você vai ver lá que tem biscoito. E aí, por exemplo, se você não é tão fã ou come pouco, você pode fazer para você e de repente você coloca numa embalagem e presenteia para um amigo seu, um colega de trabalho, algum ente querido, né? Coloca assim em forma de agradecimento de alguma coisa. Às vezes a gente fica tão preocupado assim, nossa, preciso comprar presente, uma lembrancinha. E muitas vezes esse biscoito elaborado pelas suas próprias mãos faz muito mais sentido do que qualquer outra lembrancinha. Então também fica aí essa dica. Então a lista de compra inteligente é isso. É quando você compra conscientemente os produtos da sua casa. Hoje eu tô assim muito presa dentro da despensa, que é o lugar que mais tem desperdício dentro de casa. Mas isso pode ser aplicado para itens de higiene, de maquiagem, de beleza, para produtos de limpeza, né? Eu vou acabar abrindo, né? Vou acabar abrindo e falando dessa outra parte. Às vezes a gente compra produtos de limpeza que prometem mundos e fundos. E aí você vê que aquele desengordurante do fogão, que você viu na propaganda, que você passa o pano, sai brilhando o seu fogão. E muitas vezes, a hora que você compra, você passa, a única coisa que ela faz é tirar toda a tinta do indicador das bocas, né? Sabe aqueles desenhos indicando onde que vai acender, né?
Então, às vezes, o que ela faz é só tirar aquilo. Então, já pensando nisso, você já, opa, ó, esse produto aqui já não deu certo. Então, assim, se você for comprar uma coisa para ver se é bom, compra um. De preferência, compra sempre em embalagem pequena, mesmo que a pequena for mais cara do que uma maior. Porque você vai estar testando esse produto, você vai ver se aquilo lá serve para você. E às vezes um limpador de fogão ou alguma coisa assim, por exemplo, deixa eu pensar, às vezes algum produto para tirar mancha de roupa. Você não tem uma mancha que é mais difícil acontecer, mancha de ferrugem em roupa. Nem todo mundo tem com frequência mancha de ferrugem na roupa. E aí você compra um produto específico para tirar a ferrugem da roupa e aquele produto vai ficar lá. Se ele tiver um prazo de validade extenso, né, 2, 3 anos, legal, vale a pena. Mas de repente esse produto de limpeza para tirar mancha de ferrugem da roupa, o prazo dele de validade é 1 ano, são 6 meses. E aí você acaba jogando esse produto fora porque ele acaba estragando e você acaba não usando ele de novo. Então, o que eu também gosto de estar observando? Se tem algum outro produto que eu posso estar substituindo. Muitas vezes um produto de limpeza serve para 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso para quem gosta de comprar produtos prontos. Eu particularmente gosto de fazer os meus próprios produtos de limpeza. E assim, demora para fazer? Não, gente, não demora. É super rápido e ele é feito uma vez só. Né? Durante a semana, você prepara aquela quantidade que ela dá para... Olha, eu confesso que às vezes chega a durar 1 mês os meus produtos de limpeza. E eles são sempre à base de água, detergente, vinagre e bicarbonato de sódio. Esses 4 ingredientes são suficientes para você fazer diversos produtos de limpeza para você limpar a sua casa. Então, assim, o que eu sempre observo é isso. Se um produto eu consigo limpar mais que um ambiente, mais que um próprio objeto, né? Como eu falei, o limpador de fogão só vai servir para o fogão, só vai servir para desengordurante. E sendo que o vinagre de álcool, ele é um excelente limpador de fogão. Foi o único produto até hoje que realmente você passa no fogão, não fica aquela marca de gordura. Ele é excepcional. Então, qual a necessidade de eu pagar um absurdo de caro? Nada contra, mais uma vez, em quem gosta, em quem quer investir dinheiro com isso. Mas o que eu estou falando para vocês é que com o vinagre de álcool, você consegue fazer o mesmo efeito gastando muito pouco. O vinagre de álcool você vai pagar em torno de R$1, R$1,20. Gente, R$1,20. E ele dura, assim, dependendo da sua cozinha, né? Porque isso varia bastante. De repente, a minha casa somos em 4 pessoas. De repente, a sua casa tem 20, 30. Eu não sei quem vive, né? Quem vive na sua casa. Então, a quantidade de produtos que você vai precisar é diferente da minha. Mas 1 litro dá para um mês inteiro, para limpar a minha casa inteira. Então é importante você ter toda essa base e todo esse pensamento, né? Fazer realmente assim, a cabeça funcionar. Aí entra na parte do banheiro, né? De produtos de uso de higiene. Sabonete, pasta de dente, escova de dente, shampoo, condicionador, papel higiênico. Você já analisou quantos você usa por mês? Você já analisou quantos sabonetes você abre durante um mês? Então, esses exercícios, nesse começo você pode falar assim, nossa, que coisa chata. Mas, gente, é muito interessante.
você muitas vezes ou compra de mais ou compra de menos. E às vezes você compra de mais sabonete e falta condicionador e shampoo. Ou você compra sempre o par shampoo e condicionador, mas você usa mais shampoo do que condicionador. E acaba ficando sempre um estoque de condicionador e o shampoo vai indo embora rápido. Então essa lista de compra inteligente, ela vem justamente para te auxiliar nesse momento. Por que eu vou comprar um condicionador de 10, 15 reais, se com esse dinheiro eu posso comprar um shampoo a mais? Né? São pequenas economias que ao final do ano vai fazer uma grande diferença. Nesse momento você pode estar pensando, eu vou economizar aí 5 reais por compra, né? Vamos colocar 10 reais, que você economize 10 reais no mês, né? Em 10 meses você economizou 100, né? 100 reais que você nem estava esperando que teria a mais no seu orçamento. Isso só em 10 meses economizando 10 reais. Agora, coloca tudo que você economiza, né? Você começa assim, pensar, como se diz, racionalmente, usar com maior inteligência o que você já tem em casa. Então você imagina que aquela proporção, cada 100 reais no mercado, no supermercado, eu jogo 30 fora, então você imagina que cada 100 reais você só joga 5 fora, porque assim, lixo é inevitável, a gente acaba tendo que jogar, né? Tem um livro muito bacana que eu li chamado Uma Vida Sem Lixo, e ela conseguiu ficar 1 ano sem produzir lixo, nem o orgânico ela não produzia. Eu acho que isso ainda está fora da minha realidade, eu vou falar assim, da minha realidade, isso ainda está fora, eu ainda não consigo consumir 100% de todos os alimentos, de todos os produtos que eu tenho em casa, sempre alguma coisa acaba virando lixo. Por exemplo, eu não consigo, eu sei que tem muitas receitas veganas que fazem comida utilizando casca de banana. Eu não consigo ainda fazer esse tipo de comida. Admiro quem faça, mas eu ainda não consigo. Então, essa casca, resto de folhas de alface que eu lavo e que já vem estragada, que lá vai tudo pro lixo. Essa moça ensina a colocar em composteira, mas eu estou falando a minha vida. Eu ainda não estou nessa vibe, né, de ter composteira em casa, de ter essa rotina, né, de estar... Acho muito legal quem faça, mas eu ainda produzo um pouco de lixo. Então, assim, dos 100 reais que eu gasto, já não são mais 30 que são jogados no lixo, são bem menos, muito menos. Então, comece a pensar nessas economias que você pode estar fazendo e pode estar contribuindo no teu orçamento. Então, essa que é a importância de você ter uma lista personalizada e inteligente na sua casa. Isso também vale, né, para produtos de beleza, cosméticos principalmente, que o prazo de validade é muito reduzido. Então, a partir do momento que você abriu um cosmético, o prazo dele é bem curto. Então, analise se você está usando esse produto, se está fazendo o efeito esperado ou se você está esquecendo ele guardado no armário, esquecendo ele lá no seu banheiro, não está usando. Muitas vezes você pagou 100, 200 reais num produto e não está usando, né? Comprou naquela empolgação, naquela promessa, né, de fazer, enfim, te deixar uma estrela e de repente você usa uma semana, aí acaba espaçando e acaba deixando de consumir esse produto e muitas vezes você acaba jogando ele fora porque ele estragou e ele está, às vezes, até mais da metade sem usar. Então, é sempre importante a gente pensar em tudo isso, até mesmo maquiagem, né? Sempre tem uma paleta nova de sombra, um blush diferente, uma cor de batom. Coloque um do lado do outro, né? Veja se todos realmente são cores diferentes, se tem muita cor repetida.
Isso faz muita diferença no seu orçamento e para você ter um dinheirinho extra, principalmente no final do ano, né? Que é a época que a gente gasta mais. Então é essa. Só recapitulando, né? Fazendo uma recapitulação de tudo que foi falado até aqui para se fazer essa lista inteligente. Olhe tudo que você tem na sua despensa. Analise aquilo que você tem, ou a mais ou a menos, e procure pensar, por que eu estou consumindo bastante, eu não estou consumindo tanto esse produto. Olhe o que você tem na geladeira, veja o que dá para fazer de reaproveitamento com essas sobras de comida que tem na geladeira. Observe o que você tem no seu freezer, veja se dá para você usar, veja as datas de validade para você já começar a consumir aquilo que o prazo de vencimento está mais curto. Faça uma análise da sua semana, veja quantos dias você vai almoçar e jantar na sua casa. Tenha mais ou menos baseado, né? Faça o seu cardápio para você saber aquilo que você vai utilizar dos produtos que você já tem na sua casa, né? Na sua despensa e na sua geladeira. E a partir disso você monta a sua lista de alimentos que você precisa realmente consumir, comprar para fazer a comida do seu cardápio. E sempre procure estar verificando se você consegue substituir algum produto de limpeza, né, que faz apenas que tenha um único uso. Veja se você consegue substituir por outros que tenham mais usos dentro da sua casa. E analise também a questão dos itens de higiene e beleza. Quanto você usa no mês, na semana, e veja a real necessidade da quantidade de você estar comprando esses produtos. Eu tenho certeza que você vai fazer boas compras e uma grande economia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!